Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do canal da Alon Dermocosméticos. Eu sou Marcos Prioli, diretor educacional da Alon, e hoje eu trago um conteúdo de extrema importância para você que trabalha principalmente tratando quadros de inflamações. Porque sempre que temos um processo inflamatório, nós precisamos entender de onde ele está vindo. E o microambiente capilar está totalmente relacionado a esses quadros de processos inflamatórios. Primeiro, eu quero te pedir que você que ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva aqui abaixo, ative as notificações. Lembra de deixar o seu like e comentar aqui abaixo se ficou alguma dúvida em relação ao assunto de hoje. Bom, eu quero hoje entregar para você um entendimento sobre a quarta camada da nossa pele, que é uma camada de defesa, que muitos chamam de microbiota. Em algumas literaturas você vai encontrar o termo microambiente, em outras a quarta camada de defesa da pele, que de fato são a mesma coisa, só muda-se as nomenclaturas. Quando a gente fala de microambiente ou de microbiota, nós estamos falando de micro-organismos que sobrevivem através do nosso organismo, ou seja, são parasitários ao nosso corpo. Eles necessitam da nossa sobrevivência para que eles sobrevivam. E eles necessitam de um equilíbrio da nossa pele para que então eles também se mantenham em equilíbrio. E aí, quando eu tenho algum desacerto para menos ou para mais de algumas substâncias necessárias na minha pele, eu tenho desequilíbrio dessa microbiota, desse microambiente, e aí então inicia-se um processo inflamatório. Mas agora nós vamos entender o porquê desse processo inflamatório. Preparei um material de apresentação para a nossa aula, para que vocês possam acompanhar o conteúdo a todo momento. E para você que ainda tem em sua mente muita dúvida em relação à microbiota, eu te aconselho a buscar mais, pesquisar mais sobre esse assunto. Porque se você quer ser um profissional da dermoterapia capilar que promove saúde ao couro cabeludo com resultados, você precisa entender sobre essa estrutura. Inclusive, nós temos a nossa plataforma de ensino, o Induca Alon, onde ali dentro você encontra vários conteúdos relacionados ao universo da dermoterapia capilar. Lá dentro nós temos cursos com os melhores profissionais do Brasil, inclusive tem vários cursos meus, temos mentorias, temos a base científica de artigos, para que você possa realmente absorver um conteúdo de qualidade. A gente sabe o quanto é difícil encontrar conteúdos que façam realmente sentido para a nossa prática clínica. E ali dentro do Induca Alon, você encontra conteúdos que realmente foram tragos para o intuito de fortalecer a sua prática clínica, para que você tenha resultados de verdade, embasado na ciência, embasado na teoria correta, na técnica correta, através de um raciocínio clínico adequado. Então, o link está aqui abaixo na descrição do vídeo do Induca Alon. E lá dentro da plataforma, você encontra também o nosso acervo literário, que são livros digitais, ao qual você recebe uma plataforma exclusiva para leitura, para baixar, para você imprimir também. O fato de eles serem online, virtuais, é porque sempre que eu, juntamente com o meu time educacional, atualizamos esse material, você recebe essa atualização de forma vitalícia. Ou seja, você adquiriu uma vez, você não paga mais por novas atualizações. E aí dentro da plataforma, quando você se torna assinante, você tem acesso a esses livros com 50% de desconto. E aí tem um livro que seria bem interessante para você que ainda desconhece sobre a microbiota, que é Introdução à Microbiota, onde eu abordo desde a microbiota da pele, a microbiota intestinal. E tem também dentro do Induca 2 aulas onde eu falo única e exclusivamente sobre toda a microbiota e como mantê-la em equilíbrio e, quando há o desequilíbrio, como tratá-la. Então, fica a dica. Vamos dar sequência aqui, então, à nossa aula. Microambiente capilar. E aí, primeiro, nós vamos fazer uma leve abordagem sobre a pele. Você que está aqui comigo já deve ter ouvido falar várias vezes, não sei se você já atua ou se você está iniciando na dermoterapia capilar. Então, a pele é o maior órgão do corpo humano.
né, que é responsável principalmente por revestir todo o nosso organismo. E aí a sua principal função é de proteção, ou seja, proteger o nosso organismo interno contra agentes externos. Imagina se não tivéssemos a pele para proteger os nossos órgãos. Qualquer coisa teria contato ao nosso organismo e isso seria extremamente prejudicial à vida, porque nós temos vários patógenos, vírus, fungos, bactérias presentes no ambiente que teriam facilmente acesso ao nosso organismo e afetaria todo o funcionamento. Então, mais ou menos, a nossa pele ela pesa 4 quilos, por realmente ser o maior órgão, né, do corpo humano. Tem literatura que não trata como órgão, mas hoje já ficou muito claro que a pele é sim um órgão porque ela tem funções dentro do organismo. Proteção, termorregulação e demais funções, dentre elas a principal que é reservar mesmo essa integridade do nosso organismo interno. Aqui um leve esboço, né, um corte histológico do nosso sistema tegumentar. Qual que é o nosso sistema tegumentar? Pele e os seus anexos. Assim como nós temos sistema muscular, ósseo, sanguíneo, nervoso, enfim. Nós temos o sistema tegumentar, que é a pele com todos os seus anexos. E a nossa pele ela tem 3 camadas. Epiderme, que é a camada mais superficial, derme, que é a camada de conexão intermediária, e a hipoderme, que é a camada mais profunda, que é a camada de gordura, onde nós reservamos gordura para depois ser transformada em energia. Quando a gente fala em epiderme, nós estamos falando de tecido epitelial. Derme, tecido conjuntivo, e hipoderme, tecido adiposo. Por que eu gosto de trazer várias nomenclaturas? Porque quando você for fazer uma busca científica, através de artigos, de livros, talvez você não vai encontrar o termo epiderme, mas você vai encontrar tecido epitelial. E aí você vai ficar perdido, mas agora você não ficará mais perdido. E aí nós temos os anexos, que é o folículo piloso, que é responsável por produzir o fio de cabelo, glândula sebácea, que é responsável por produzir o sebo, glândula sudorípara, que é responsável por produzir o suor, músculo eretor, que é responsável pelo arrepio do pelo. Aí nós temos veias e artérias, os corpúsculos, né, que são responsáveis pelo sensorial. Nós temos também terminações nervosas, que coparticipam de todo o equilíbrio, de todo o funcionamento desse sistema, que é o tegumentar, que é a nossa pele. Anatomia e fisiologia da pele. Quando a gente fala em anatomia, cortes anatômicos, separar o corpo humano em partes para estudá-lo. Fisiologia, como funciona cada parte, como funciona cada célula, cada estrutura do nosso organismo. Então, como eu disse, tecido epitelial, epiderme. Por que a gente fala muito de epiderme quando se fala em fio de cabelo? Porque, de fato, as principais células produtoras do fio de cabelo, que é o queratinócito, que produz queratina, o melanócito, que produz melanina, ou seja, corpo e cor do fio de cabelo, estão na epiderme. Na parte mais profunda, porque nós sabemos que a epiderme, da matriz germinativa ou extrato basal para cima, ela já não tem vascularização. Eu tenho células que já estão anucleadas, porque quanto mais essas células vão se proliferando, vão se empilhando, elas vão se munindo de queratina, que é formada através dos aminoácidos. Quanto mais queratina dentro dessa célula, ela vai comprimindo o seu núcleo. E aí ela vai comprimindo, ao passo que ela vai se tornando totalmente achatada. Por isso que a gente fala que a epiderme é uma camada pavimentosa, estratificada, queratinizada, porque de fato é o que acontece. Então ela é uma barreira mesmo de proteção. Já a nossa derme é uma camada mais composta por fibras de colágeno e elastina, que aí já é responsável pela sustentação. Então imagina se eu tivesse só epiderme e não tivesse derme. A minha pele estaria despencada, porque eu não teria essa fibra de colágeno e elastina para a sustentação. Então a epiderme participa em sua maioria do fio de cabelo, mas a derme também tem a sua importância, porque é através dela que nós vamos ter colágeno, que garante mais resistência ao fio de cabelo, elastina, que garante a elasticidade, e nós vamos ter também as proteoglicanas, glicosaminoglicanas, que garantem a hidratação tecidual, que garantem o bom funcionamento de toda essa estrutura.
E aí temos demais células também, como células de Merkel, que são responsáveis pelo sensorial, células de Langerhans, que são responsáveis pela defesa, ou seja, quando a minha pele sofre algum trauma, alguma lesão, ela é a primeira a soar um alarme químico chamando o sistema imunológico para fazer a sua atuação, para que haja o reparo tecidual. Tecido conjuntivo, derme, como eu disse, a nossa camada que contém as fibras de colágeno e elastina, que são extremamente importantes para manter a epiderme em seu lugar e para manter a nossa camada adiposa, que é a mais profunda, também com essas células adipocitárias em seu devido lugar. Imagina se eu tenho uma hipoderme e uma derme sem uma camada intermediária composta por essas fibras. As nossas gorduras iriam se espalhar pelo corpo. Como não teria sustentação, a gente ia acabar tendo várias pitoses, várias quedas em qualquer região do corpo, porque a todo momento nós estamos sendo puxados para baixo. Há uma retração através da força gravitacional, por isso que nós envelhecemos para baixo, porque a todo momento estamos sendo retraídos ao contrário, para que então exista essa gravidade que nos mantém firme ao chão, mas que infelizmente colabora para essa queda do nosso tecido. E tanto que pessoas que acabam engordando muito, né, que consomem mais alimento do que queimam, eles acabam destruindo essas fibras, porque aumenta demais a camada adiposa e a destruição das fibras, e aí as pessoas começam a ter partes do corpo com muita pitose, por causa do excesso de gordura e por causa da destruição da derme. Então é muito importante que tudo esteja em equilíbrio, para que então eu tenha tudo funcionando da forma como deve ser. Uma vez que eu perco alguma parte da minha pele, alguma substância, alguma estrutura que eu danifico as células, eu vou começar a sentir esses efeitos aqui na superfície, aqui fora. Porque tudo vai se refletir aqui fora. Um dano gerado na hipoderme causa um dano na derme, que causa um dano na epiderme. E aí eu começo a ter tudo aqui fora em desordem. E assim como o fio de cabelo. Se eu não tenho uma derme em bom funcionamento, eu vou acabar produzindo um fio de cabelo sem elasticidade, um fio de cabelo mais desidratado, um fio de cabelo só com queratina e melanina, por exemplo. E aí, se eu já tenho um dano que se alterou a epiderme, aí eu já vou ter um fio de cabelo com menos corpo, mais miniaturizado. Eu vou ter um fio de cabelo mais esbranquiçado. E aí, quando eu também gero um dano nessas camadas, elas logo vão afetar o funcionamento da unidade folicular. E aí, por isso que as patologias que causam, por exemplo, miniaturização do fio, alopecia androgenética, que é a calvície, afeta tanto a saúde do fio. Porque o dano começa na base da unidade folicular, atrapalhando as células germinativas da epiderme a se proliferar por causa da má recepção sanguínea que acontece ali e a ação do DHT, que acaba impedindo essa leva de sangue, que é um combustível essencial ao funcionamento das células. E aí eu começo a ter uma miniaturização do fio de cabelo. Por isso que quando a gente olha para toda a fisiologia, para todo o processo, as coisas começam a ficar mais claras. Porque se eu só olho para a nomenclatura e para a estrutura e eu não sei como elas funcionam, ou seja, eu só entendo da anatomia, mas eu não entendo da fisiologia, infelizmente eu estou fadado ao fracasso no meu tratamento. Porque é através do entendimento, primeiro da anatomia, depois da fisiologia, que eu consigo entender o que está acontecendo e quais ações de tratamento eu necessito. E aí, quando eu descubro as ações, eu vou buscar essas ações nos ativos dermocosméticos, nos aparelhos, para de fato eu ter um protocolo personalizado. Então, esse é o caminho do sucesso, tá? E assim, se você não teve essa base de formação, e é uma coisa mais complicada mesmo, até que a gente tenha um entendimento total, e tá tudo bem, nós nunca iremos saber tudo, por isso que nós estamos sempre em busca. Inclusive, na nossa plataforma de estudos do Induca, eu tenho lá uma aula, que é o meu curso de Tricologia Aplicada à Dermoterapia Capilar, que eu te ensino exatamente todas essas estruturas da pele, as células, como que funciona todo o processo
de produção da pele, do fio de cabelo, a pigmentação, né? Como tudo acontece, o que que eu preciso ter para que esses processos aconteçam. Então eu te explico todo o passo a passo para depois entrar nas patologias, para depois entrar em diagnóstico, para depois você entender como elaborar o protocolo personalizado e depois entender da cosmetologia, porque aí você consegue então elaborar o seu protocolo personalizado através de um raciocínio clínico adequado. E detalhe, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva agora mesmo. Quero ver você deixando o seu like aqui, o seu comentário, porque toda semana nós temos conteúdos como esses valiosos para você. E sempre que eu trago uma aula, pode ter certeza que ela foi embasada mesmo em artigos científicos, em pesquisas que foram feitas, no que há de mais atual em relação ao nosso universo, porque nós sabemos que todo dia nós descobrimos aí, os pesquisadores descobrem uma nova doença, um novo ativo, uma nova situação. Então, o nosso âmbito de atuação, ele pede atualizações, digamos que diárias de estudo. Mas isso é o mais gostoso, de trabalhar com a saúde capilar, de trabalhar com a promoção de saúde, porque a gente não vivencia a rotina, porque é sempre um novo desafio. E eu sou apaixonado e acredito que você também seja. Bom, dando sequência, anexos cutâneos. Então, já falamos de toda a parte do sistema tegumentar como um todo, em geral. Falamos de epiderme, que é o tecido epitelial. Falamos de derme, que é o tecido conjuntivo. Agora nós vamos falar dos anexos cutâneos. E aí nós temos glândula sebácea. Em média, nós temos 1.900 glândulas por centímetro quadrado em nosso couro cabeludo, geralmente ligadas a uma unidade folicular. Nós vamos ter a glândula sudorípara, que é responsável pelo suor, sebácea pelo sebo. E nós vamos ter o músculo eretor do pelo, que é responsável pelo arrepio. Sebácea e músculo eretor estão ligadas à unidade folicular. A glândula sudorípara já está ali na derme e ela desemboca o suor em ósteos sudoríparos. E a glândula sebácea desemboca o sebo de dentro da unidade folicular. Manto ou filme hidrolipídico. Quando a gente fala, porque vocês vão encontrar as duas nomenclaturas. Algumas literaturas abordam manto, outras filme. Hidrolipídico. Hidro, de água, do suor. Lipídico, de lipídio, do sebo. Então, a junção de sebo e suor, ela é proposital. Tudo em nosso corpo é proposital. E é por isso que a gente fala dessa ação também de termorregulação. Por exemplo, quando você pratica uma atividade que seu corpo aquece muito, você transpira muito. Porque a intenção do seu corpo é transpirar para baixar a temperatura corporal. Já o sebo, ele está ali mais para promover a hidratação, não deixar a sua pele adelgaçar, não deixar a sua pele rasgar, digamos assim. E quando junta-se sebo e suor, nós temos o filme hidrolipídico. As literaturas abordam a nomenclatura NMF, que é Natural Mastering Factor, que foi descoberto pelos americanos, então trouxe essa nomenclatura, que é fator de hidratação natural da pele. Então, às vezes, você encontre essa nomenclatura. Então, aqui na nossa imagem, né, no slide, você vai observar que nós temos gordura, que nós temos suor, né, que é secretado da sudorípara e do sebo, que forma mesmo um filme ali hidrolipídico, que ele é o principal responsável por equilibrar o pH da pele. Quero até pedir a produção para colocar a imagem na tela, para que você possa observar. Então, olha só, a gente tem essa camadinha em azul sobre a epiderme, que é o nosso filme ou manto hidrolipídico, que é essa junção de sebo e suor. E agora nós vamos entender, então, o porquê que ele é responsável, então, por regular o pH da nossa pele. A composição química, né, desse filme hidrolipídico, basicamente, é composto por ácidos amino livre, ácido pirrolidona, lactato, açúcar, ureia, cloreto, sódio, potássio, amônia, ácido úrico,
glucosamina e creatina, cálcio, magnésio, fosfato e citrato. Em baixíssimas concentrações, mas é basicamente o que se tem nessa substância, que é o nosso filme hidrolipídico. Algumas características importantes do nosso filme ou manto hidrolipídico. Nele nós temos uma substância de ácido graxo muito importante chamada de 7-hidrocolesterol. E o que ele faz? Né? Os raios do sol exercem uma ação direta sobre essa substância e aí dessa forma é sintetizada, é produzida a nossa vitamina D pela corrente sanguínea, que depois vai ser utilizada no nosso organismo para garantir o desenvolvimento e a manutenção satisfatória do tecido ósseo e a utilização adequada de cálcio e fósforo. E aí tem pessoas que falam, nossa, Prioli, mas eu odeio essa oleosidade da minha pele, eu odeio que a minha pele transpire, que tenha suor. E aí, se você imagina, se dentro do filme hidrolipídico nós temos essa substância que é importante para a síntese do cálcio através, né, do sol, dos raios do sol, perdão, que é responsável pela síntese de vitamina D, que aí faz a manutenção correta e satisfatória de cálcio para o tecido ósseo, enfim. Imagina se eu não tenho sebsuor na minha pele ou no meu couro cabeludo. Eu não vou ter essa síntese tão importante de vitamina D através dos raios solares. Então, tudo no nosso corpo foi pensado com um propósito. Nada é por acaso. Tá? Então, se você tem sebo, se você tem suor, é por um propósito de regulação. Óbvio que isso não pode estar em excesso. E aí existem algumas situações no organismo, como questões hormonais, que acabam alterando a oleosidade ou alterando o suor. Tá? E são questões que aí a gente vai controlar, mas nunca nós vamos eliminar ou tirar isso da sua pele, tá bom? O manto hidrolipídico é criado através de duas fases que ocorrem naturalmente. Fase lipossolúvel, que é a fase oleosa, secreção sebácea, que surge da glândula sebácea, está intimamente relacionada ao folículo piloso, porque é dele que sai essa secreção, tá? E os lipídios epidérmicos da camada do extrato córneo. E a fase hidrossolúvel, que aí, quando a idade diminui de forma gradual e progressiva, o manto hidrolipídico e os níveis de hidratação interna do corpo diminuem, refletindo externamente na pele. Por isso, quando nós somos mais jovens, nós temos uma pele mais hidratada, com mais viço. E ao passar dos anos, quando eu não trato, quando eu não estimulo, eu começo a ter uma pele mais desidratada, uma pele mais grossa, uma pele que não se renova, uma pele com um aspecto mais oxidado. E isso também se reflete na saúde capilar, porque assim como nós temos hoje o anti-age para face, os cremes de rejuvenescimento, nós também temos como ter o anti-age capilar. E é aí que entra o trabalho do dermoterapeuta capilar. Não é só quando o problema já está instaurado. Você pode oferecer para as suas pacientes um tratamento preventivo. Você quer ter um envelhecimento saudável dos seus cabelos? Então vamos começar a cuidar do couro cabeludo, porque as células vão perdendo motivo para trabalhar, elas vão parando de proliferar, e aí vai parando as proteínas, a produção das proteínas. Se eu tenho menos queratina, menos melanina, eu vou ter um fio de cabelo cada vez mais fino, cada vez mais branco, e o crescimento vai ficando cada vez mais lento, vai tendo mais queda, porque eu vou tendo morte de unidades foliculares, e aí a pessoa vai percebendo aquela diminuição geral no aporte de fios. E dá para frear isso, não dá para evitar, porque existe um envelhecimento cronológico. Mas hoje, com a tecnologia dos dermocosméticos, onde nós temos fatores de crescimento, onde nós temos antioxidantes, eles conseguem frear esse processo e garantir um envelhecimento capilar mais saudável. Por exemplo, nos nossos dermocosméticos da Alon, nós temos o ProHeirin, que é um fator de crescimento essencial para a saúde das células da pele, ao qual ele vai estimular a proliferação, a vitalidade dessas células, para que elas fiquem trabalhando em sua total força. Nós temos a astaxantina, que é um dos melhores antioxidantes para combater radicais livres, para combater a oxidação das células.
E aí nós conseguimos também frear o estresse oxidativo e frear o envelhecimento celular. E demais possibilidades dentro da nossa linha, como as argilas de tratamento, ao qual nós utilizamos argila branca, verde e preta, que é a lama vulcânica, extremamente pura, sem adição de dolomita. E aí nelas, por serem puras, nós temos uma altíssima concentração de silício, que hoje é considerado pela literatura, não sou eu que estou dizendo, foram pesquisas realizadas, que é a pílula da juventude das nossas células, principalmente células teciduais. E aí, se eu uso argila na face, se eu uso essa argila no couro cabeludo, eu estou devolvendo vitalidade a essas células, eliminando toxinas, controlando radicais livres, por causa do silício e demais minerais presentes na argila, como é o caso do zinco. Então, entenda que nós temos várias estratégias para um envelhecimento capilar saudável, tá bom? Inclusive, se você está gostando aqui dessa aula e principalmente dessa minha fala, logo logo vai estar aqui no nosso canal um conteúdo onde eu falo sobre o envelhecimento capilar, que eu tenho certeza que vai te dar aí mais noção dentro desse universo, fazendo com que você enxergue novas possibilidades de tratamento e com isso traga novos pacientes para dentro da sua clínica. Por isso, você tem que se inscrever e ativar as notificações para sempre receber os nossos conteúdos quando eles forem postados e também, às vezes, entramos online aqui, ao vivo, geralmente às segunda-feiras, no nosso Instagram, que é Alon Dermo Cosméticos, e também aqui no nosso canal do YouTube, com mais conteúdos sobre a dermoterapia capilar. Então, vamos dar sequência. Olha só, pH. Então, lembra quando eu falei que o filme hidrolipídico em equilíbrio, ou seja, uma quantidade adequada de sebo e suor, são essenciais para manter um pH em equilíbrio. Por quê? O pH ideal para a nossa pele como um todo e do couro cabeludo tem que ser levemente acidificado. Então, nós temos de 0 a 14, né? 0, de 7 a 0 para trás, nós temos um pH mais ácido, de 7 a 14, um pH mais alcalino básico. Quando a gente fala em levemente acidificado, cada literatura aborda um parâmetro, mas vias de fato, o nosso pH tecidual está entre 4 e 5, que não é um pH ácido demais e nem neutro demais. Porque daqui a pouquinho você vai entender o porquê que esse pH tem que ser levemente acidificado. E aí, quem garante isso? Um bom filme hidrolipídico, porque o suor é mais ácido, o sebo é mais neutro. Quando eles estão em junção, a gente consegue manter esse equilíbrio. Nem perto demais da acidez, nem perto demais da alcalinidade. Próxima neutralidade e levemente acidificado, que aí sim é um pH ideal. Microambiente danificado, desbiose. E aí, quando eu perco esse equilíbrio do filme hidrolipídico, eu desregulo o pH e o meu microambiente entra em desbiose. Mas não só por isso, tá? Tem aquele paciente que acaba que usou de um produto inadequado. Tem aquele paciente que não higieniza o couro cabeludo com frequência. Tem aquele paciente que usa de muita água quente. Tem aquele paciente também que usa muito boné. Tem aquele paciente que está com muito problema hormonal. E aí, se ele está tendo excesso hormonal, ele vai ter muita produção de sebo, muita produção de suor e vai causar um desequilíbrio total. Tem paciente que se expôs a uma medicação que causa um desacerto na produção também dessas glândulas. Tem paciente com problema emocional que se reflete na saúde também dessas glândulas. E a gente começa a ter desacertos. Mas, vias de fato, quando a gente pensa nesse desacerto, né, não importa de onde ele veio, nós temos mais ou menos o mesmo dano. Só que eu preciso entender de onde ele veio, porque se eu não sano esse problema causal, eu não consigo tratar o meu paciente. Por isso é tão importante a avaliação detalhada, a anamnese detalhada, para eu entender de onde veio, em que grau está, como está se apresentando, quais são os sinais clínicos, os sintomas, para eu ter um bom diagnóstico, com isso ter um bom prognóstico e, através de todas essas informações, eu conseguir elaborar um protocolo personalizado. Inclusive, na nossa plataforma de estudos tem um módulo que eu preparei falando somente sobre isso.
Desde a anamnese, é uma aula sobre anamnese, depois uma aula sobre a tricoscopia e os achados tricoscópicos. Depois tem uma aula onde eu te ensino a elaborar o quadro clínico e depois a última aula eu te ensino a elaborar o protocolo personalizado através de todos esses processos que foram feitos antes. Então, na ordem correta do atendimento ao protocolo, para que você não erre, né, na hora de entender quais serão as ações de tratamento, para que realmente você tenha resultado de qualidade. Então, esse módulo está lá na nossa plataforma de estudos do Induca. Depois, clica no link que está aqui na descrição do Inducalum e dá uma olhadinha que eu tenho certeza que você vai entender que os conteúdos que estão lá fazem sentido para você não ficar absorvendo de qualquer coisa que você encontra por aí, para realmente você estudar algo que faz sentido e que realmente foi pensado para você, dermoterapeuta capilar. E aí, quando nós temos, então, essa desbiose, ou seja, a perca da homeostasia, a perca do equilíbrio, eu danifico a nossa microbiota. Por quê, Prioli? Vamos pensar? Por que essa microbiota sobrevive nesse ambiente levemente acidificado? Porque que esses micro-organismos comensais, ou seja, do bem, sobrevivem nesse ambiente levemente acidificado. Quando eu tenho acidez em excesso, ou seja, se eu tenho excesso de suor, eu tenho acidez em excesso. Eu desço esse pH para 3, para 4, e aí fica muito ácido. O que eu faço? Destruo essa microbiota, que ela não sobrevive nesse ambiente muito ácido, é inóspito para ela. Se eu tenho mais sebo que suor e eu estou mais próximo à neutralidade, aí o que acontece? Esses micro-organismos encontram um ambiente favorável, porque não está ácido demais, e encontram muito alimento, que é o sebo. E aí o resto de células mortas do extrato córneo. O que eles fazem? Começam a se colonizar, se proliferar. Criam famílias de si mesmo. E aí eu também tenho um desacerto. Então, entendeu que eu não posso ter de menos nem de mais, tem que estar em equilíbrio. Porque qualquer desequilíbrio chama a atenção do sistema imunológico. E aí o que o sistema imunológico faz é ativar a cascata inflamatória. E aí, através da inflamação, eu vou ter uma hiperqueratinização, que é a forma que o corpo tem de se reparar. Porque se ele entende que a microbiota está de menos, ele fala, perdemos a primeira via de proteção, que é a microbiota. Vamos empilhar queratina para não deixar nada entrar. E aí você tem caspa. Agora, se aumentou, o que ele pensa? Tá tendo muito micro-organismo. A célula de Langerhans, lembra que eu falei lá atrás? Ela chama ali o sistema imunológico e fala, olha, tá muito exagerada a microbiota, eles vão invadir. Né? Tem muito soldadinho lá fora que vai invadir. Aí, o nosso sistema imunológico, mais uma vez, vem, estimula os queratinócitos a hiperqueratinizar para formar uma barreira para eles não entrar. Aí a gente tem caspa também. Só que elas vão se apresentar um pouquinho diferente, que eu vou falar mais à frente. Microbiota intestinal e pele estão totalmente interligadas. Olha só. Os seres humanos transportam cerca de 50% de genoma humano e 50% de genoma bacteriano. Então, percebem que nós somos metade genoma humano e metade genoma de micro-organismos, bactérias, fungos, vírus, enfim. E eles colaboram com a manutenção da saúde do nosso organismo quando estão em equilíbrio. Por isso que a literatura fala que existe um eixo intestino-pele. Isso, de fato, é real. Pacientes com problema intestinal desenvolvem mais dermatites, desenvolvem mais queda de cabelo, desenvolvem mais afinamento dos fios. Por quê? Eles acabam não tendo nutrientes adequados. Essa desordem da microbiota intestinal desestabiliza o organismo como um todo e afeta principalmente a nossa pele. Por isso é muito importante o paciente em tratamento estar também tratando o intestino. Se ele tem um problema muito grave de intestino, ele precisa procurar um médico responsável por essa especialidade para o acompanhar e desempenhar um tratamento, tá? Não faz sentido fazermos o nosso trabalho e deixar o paciente ali com um problema intestinal agravado, com ressecamento, que de fato nós não vamos conseguir ter bons resultados.
E aí, então, fatores, né, que afetam. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Ó, os organismos que constituem a microbiota humana estão distribuídos por diversos locais, assim como pele, vagina, boca, vias respiratórias e intestino. Ou seja, até na nossa língua, no nosso palato, nós temos bactérias, que são as primeiras a enfrentar qualquer invasor que venha vir pela nossa boca. Então, desde a nossa boca a todo o nosso organismo, nós temos esses micro-organismos. E aí, cada microbiota é responsável por uma ação diferente, colonizando assim zonas superficiais ou profundas. A sua distribuição depende de um conjunto de fatores como umidade, acidez, temperatura e disponibilidade de nutrientes. A microbiota intestinal contribui para a metabolização de nutrientes. Olha que informação importante. Ou seja, não adianta você estar tomando a melhor suplementação alimentar, tendo uma excelente alimentação, se o seu intestino está em desequilíbrio, se a sua microbiota intestinal está em desequilíbrio. Sabe por quê? Porque aí você não vai ter absorção de nutrientes. O seu organismo não vai absorver vitaminas e minerais por causa dessa desregulação. E aí tá tudo bem, seu intestino tem um funcionamento excelente, mas você passou por algum outro problema de saúde e teve que tomar um antibiótico muito forte. O que esse antibiótico faz? Ele destrói a microbiota do organismo como um todo, porque ele age a nível sistêmico. E aí você experimenta por alguns meses também a não absorção de nutrientes. Então, por exemplo, o paciente está em tratamento, está tudo bem, tudo dando certo. Ele teve uma inflamação dentária, uma infecção por algum patógeno, né, uma cárie, enfim, e teve que tratar, e deu uma inflamação, e o médico odontólogo passou um antibiótico. Não tinha como fugir, porque tinha uma infecção muito presente. Ele toma. E aí você está fazendo tudo bonitinho. Possivelmente ele pode experimentar uma queda pela desregulação de ciclo, pelo trauma nutricional, porque esse medicamento vai prejudicar a microbiota intestinal, vai parar a absorção de nutrientes. Sem nutriente, não tem como a unidade folicular trabalhar bem. Ela precisa desses nutrientes que estão circulando na corrente sanguínea. Tá? Então, ela precisa dessas vitaminas, desses minerais para uma boa proliferação. Então, entende como qualquer coisinha pode vir atrapalhar o nosso tratamento e prejudicar a saúde capilar? Por isso é tão importante a gente entender muito bem sobre todos esses processos, até para conseguir orientar sempre os nossos pacientes, aquelas pessoas que só acompanham o nosso trabalho, mas que por algum motivo teve esse tipo de problema e ela vai ter um alerta de que ela pode experimentar uma queda excessiva. Então, nós temos que sempre dar voz à nossa profissão. Esse é o nosso propósito. Nós da Alon cuidamos de vocês, profissionais, e vocês, profissionais, cuidam dos pacientes. Então, é uma corrente do bem em prol da promoção de saúde ao couro cabeludo. Posso contar com você, né? Dando sequência aqui. Fatores que afetam a composição da microbiota intestinal. Fatores ambientais, como variações na idade, dieta, estilo de vida, do hospedeiro, higiene terapêutica com antibióticos. Então, olha só. Pessoa que consome antibiótico vai ter uma alteração. Pessoa que não tem um estilo de vida mais ativo, é sedentária, vai ter uma desregulação da microbiota intestinal. Pessoa que se alimenta muito mal também vai ter essa desregulação. E pessoas que não cuidam muito bem da higiene. Esses são alguns fatores, mas existem outros. Mas aqui são os mais triviais mesmo do nosso dia a dia. Microbiota capilar. Então, a superfície cutânea, como eu disse, é colonizada por uma série de micro-organismos, fungos, vírus, bactérias, comensais do bem, que precisam estar nesse equilíbrio. Então, vamos só retomar lá do início. Eu preciso de sebo e suor em equilíbrio, para eu ter um filme hidrolipídico equilibrado, para eu ter um pH em equilíbrio, para eu ter uma microbiota em equilíbrio. Não um ambiente favorável demais, nem desfavorável, nem muito alimento, nem a falta do mesmo. Então, tudo tem que estar em equilíbrio, e a gente usa o termo homeostasia. Porém, por algumas condições, perdemos esse total equilíbrio, desenvolvendo a desbiose da microbiota, ou disfunção, que é a perda do equilíbrio, perda da homeostasia. E olha só, coloca a imagem, produção, na tela, por favor, só para você entender um pouquinho desse microbioma.
Aqui na imagem nós temos a microbiota da pele em equilíbrio. Você vai ver que nós temos micro-organismos aí por toda a pele, tá? E até mesmo em camadas, a níveis mais profundos, como nas glândulas, na unidade folicular, tá? E elas sim caminham até mesmo dentro da unidade folicular. O grande perigo é quando bactérias do mal começam, então, a conseguir se colonizar nessas estruturas. Por exemplo, nós temos o Staphylococcus epidermidis, que ele é positivo, é uma bactéria comensal do bem. Mas nós temos o Staphylococcus aureus, que aí é responsável por causar foliculite. Quando eu desregulo a microbiota, eu tenho uma proliferação excessiva desse micro-organismo. E aí a microbiota residente não consegue conter ele. Temos também o Propionibacterium bacterium acnes, que aí é quando a gente começa a desenvolver acne por uma desregulação da microbiota. Óbvio que tem um cunho também interno, como eu disse, hormonal, emocional, nutricional, enfim, e a total ligação com a microbiota intestinal. E aí, quando eu tenho desregulações, eu vou perder a homeostase e o equilíbrio, e esses micro-organismos vão se exacerbar e vão começar a causar danos na minha pele, na minha unidade folicular. E esse dano chama a atenção do sistema imunológico, que ativa a cascata inflamatória. E aí a gente começa a desenvolver as famosas dermatites na nossa pele, tanto do corpo como um todo, como do couro cabeludo também. As espécies e quantidades de micro-organismos presentes em cada zona são determinadas pela sua localização anatômica, dependendo da umidade, hidratação, quantidade de sebo, enfim. Por isso, tem que estar em equilíbrio. Pela genética, idade, gênero, hábitos alimentares, higiene e fatores ambientais, tais como o clima. Tem lugares mais frios que a microbiota ela entra em desequilíbrio por causa do nível de desidratação. Poluição, em adição às variações anatômicas intrapessoais. Alterações fisiológicas, como traumas sofridos no organismo, medicações hormonais, enfim, e psicológicas, como trauma emocional, que promovam alterações endócrinas e metabólicas, têm impacto diretamente no microambiente cutâneo, contribuindo para a patogenicidade de alguns micro-organismos, ou seja, para o aumento e para que eles consigam fazer a infecção da nossa pele, das nossas estruturas. Fatores intrínsecos, como a produção excessiva de sebo, quando a gente fala intrínseco, de dentro para fora. Durante a puberdade, aumentam a população de Propionibacterium acnes. Por isso que adolescentes em fase de puberdade acabam tendo mais acne, aquelas acnes com maior inflamação, causando uma desregulação, um desequilíbrio e adquirindo um potencial patológico para o desenvolvimento de acne e também de foliculites. Descobertas efetuadas, isso aqui eu trouxe de um estudo científico, tá? Em estudos com recurso a métodos de genômica para caracterizar mudanças na microbiota cutânea associada a doenças da pele. Então, geralmente, quando se tem desenvolvimento de acne, o que foi encontrado em estudos genômicos? Um aumento, né, da associação a uma cadeia de Cuticulibacterium acnes, que também é um que causa acne. Tá? Rosácea teve um aumento da densidade de Demodex follicularum. Dermatite atópica teve um aumento de Staphylococcus e a diminuição da diversidade da microbiota cutânea durante as exacerbações, porque de fato agora eu vou falar sobre as principais dermatites. Mas quando a gente olha para a atópica e percebe que aqui fala que teve uma diminuição da diversidade da microbiota, daqui a pouquinho eu vou te explicar o porquê dessa diminuição, porque da dermatite atópica, que é o contrário do que acontece na seborreica. Por mais que elas se aparentam basicamente muito próximas, mas eu vou te ensinar, através de alguns sinais específicos, como diferenciá-las, tá bom? Eu espero que você já tenha se inscrito em nosso canal, hein? E tenha deixado o seu like, porque é dessa forma que o YouTube entende que o nosso conteúdo é de qualidade e começa também a entregar ele para demais profissionais da dermoterapia capilar. Porque o nosso propósito aqui dentro da Alon é sempre oferecer o melhor conteúdo para vocês, porque nós somos responsáveis por vocês, dermoterapeutas capilares. Nós somos responsáveis pela profissão dermoterapia capilar.
e você é responsável pelos seus pacientes. E se nós não nos unirmos, né, em prol de levar um conteúdo de qualidade e deixar que os nossos colegas profissionais absorvam de qualquer informação, como eu tenho visto por aí, uso de chá e demais coisas que, assim, meu Deus, de fato pode ser um adendo no tratamento, mas imagina você preparar um chá ali e aplicar no couro cabeludo, a partícula, a molécula gigantesca, a gente entende que a pele tem uma permeabilidade seletiva, isso jamais vai ser aproveitado pelo organismo. E aí a pessoa fica usando disso, não tem resposta, o paciente não melhora. E aí o que começa a acontecer? Começa a queimar a nossa profissão. E aí, infelizmente, ninguém começa mais a acreditar no nosso trabalho. E nós sabemos o quanto nós estudamos, o quanto nós dedicamos a isso. Então, nós somos responsáveis por salvar o nosso mercado. Tá? Então, inclusive, se você tem um colega dermoterapeuta capilar, compartilhe esse vídeo com ele. Vamos começar a absorver informação de qualidade. Se você tem sugestão de tema, é só deixar nos comentários. Se você quer fazer uma crítica, uma sugestão também que seja, tá? Pode deixar aqui se ficou alguma dúvida. Só lembra de deixar o seu like, compartilhar com um colega profissional e se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, tá bom? Conto com a sua ajuda. Então, dando sequência, psoríase. Houve um aumento de Corynebacteria, Cutibacterium, Streptococcus e Staphylococcus. Olha a quantidade de micro-organismos que se exacerbam quando eu tenho um quadro de psoríase. Por isso ela se torna tão inflamatória, porque já é um erro do sistema imunológico, ao qual acaba que esses nossos soldadinhos estão ali atacando as nossas células epiteliais, que são os queratinócitos. E aí há um desacerto extremo em hiperqueratinização. E aí eu tenho essa desordem de microbiota, que acaba aumentando ainda mais a tensão do sistema imunológico e essa inflamação só se agrava. Toma muito cuidado quando for tratar a psoríase, tá? Se você ainda tem muita dúvida em relação a essa patologia, eu te convido a assistir a nossa aula que nós temos dentro da plataforma do Induca, que eu trouxe uma abordagem através de pesquisas científicas sobre a fisiopatologia da psoríase, para você entender o que de fato é a psoríase, como tudo acontece, como é esse processo inflamatório e qual a melhor forma de tratar. E o que eu jamais posso fazer no tratamento da psoríase, porque eu posso agravar ainda mais o quadro. Então, depois, o link está aqui na descrição, dá um pulinho lá na nossa plataforma, no Induca Alon, para você ter acesso a esses conteúdos. E agora eu vou falar um pouquinho de cada dermatite. Óbvio que se eu parar para falar de cada uma, a gente tem muito conteúdo. Mas eu sempre tento trazer uma aula mais resumida para não ficar cansativo também, né? Porque é muita coisa. Mas eu sempre tento criar uma conexão. Eu sou muito apegado à anatomia e fisiologia, à teoria adequada, à ciência adequada para depois chegar nas vias de fato. Quem já me acompanha há um tempo sabe disso, porque eu me preocupo muito com o tipo de conteúdo que eu estou te entregando. E é uma responsabilidade minha te ofertar o melhor, tá? Então, eu sempre tento trazer uma noção completa para chegar na patologia em si, para que você consiga ir criando essa relação desde o início com tudo que eu estou te falando aqui. Dermatite atópica. E aí agora eu já falei sobre. O que acontece na dermatite atópica? Nós sabemos, óbvio, a literatura já falou que é uma dermatite de cunho imunológico, autoimune, é de cunho emocional, tem um envolvimento genético também, tá? Mas quando a gente olha para o que acontece aqui na superfície da pele, óbvio que sempre a gente vai ter muita coisa envolvida, por isso a importância da anamnese detalhada. Mas quando a gente olha para a superfície, o que geralmente causa essa dermatite atópica? E vocês vão concordar comigo. Quando a gente olha para a nossa paciente, que ela está com essa descamação em flocos, e aí eu começo a avaliar e ela me conta que ela transpira muito couro cabeludo, eu já falo excesso de suor, hiperidrose. E aí ela fala, sinto coceirinhas espalhadas por todo o couro cabeludo. Aí eu já sei, desidratação. Aí eu começo a olhar para esse epitélio e vejo que não há integridade no empilhamento de células a nível de extrato córneo. Mais um sinal característico de desidratação tecidual, de adelgaçamento dessa pele.
tá? E aí eu paro e penso, vamos lá, então por que será que eu tô tendo esse processo inflamatório? Quando eu tenho um excesso de suor, suor é ácido. Então, vou deixar o pH mais acidificado. O que, que vai acontecer? Essa microbiota residente não vai ter condições de sobreviver. Ela não tem um ambiente favorável, porque está muito ácido. Ela não tem alimento, porque quanto mais suor, menos sebo, porque ele tende a limpar o sebo da superfície. E aí ela vai acabar se sendo destruída, diminuindo cada vez mais. E aí, nesse momento, o que o sistema imunológico faz? Célula de Langerhans manda ali um aviso falando que, olha, nossa primeira via de defesa está comprometida. Quase não estamos tendo soldadinho ali fora. Aí o sistema imunológico ativa a célula de defesa, ativa a cascata inflamatória e estimula ali os queratinócitos. E aí acaba havendo uma hiperqueratinização. Só que leve, moderada. Porque aí eu tenho um nível de desidratação envolvido, uma má renovação já existente dessas células. E aí eu vou apresentar essa descamação mais em flocos. Então, quando você encontrar aí essa paciente com essa descamação mais em flocos, soltos, fininhos, pergunta se ela transpira muito couro cabeludo, olha se está desidratado, veja como que está a apresentação do extrato córneo para você acender esses alertas. Porque aí se você pega isso aqui, confunde com uma seborreica e tá com uma argila verde, você vai agravar mais. Se você usa um óleo essencial de melaleuca, você vai agravar mais. Melaleuca é fungicida bactericida, você vai destruir mais ainda a microbiota que já está totalmente em diminuição. E aí você vai agravar, o paciente no outro dia vai sentir mais coceira, vai descamar mais, e aí vai ser muito mais desconfortável, porque você causou um efeito rebote, contrário, colateral. Então, toma muito cuidado. E aí, aqui eu descrevo o gráfico, exatamente como tudo acontece, como eu expliquei, que também faz parte de uma aula minha que está dentro da nossa plataforma de estudos do Induca. Depois, inclusive, se você quiser ter acesso a esse material, deixe uma mensagem aqui nos comentários que o nosso suporte vai entrar em contato para estar te encaminhando esse material visual, que também é bem interessante para você estudar e fixar o aprendizado. Mas olha aqui, só dando uma olhadinha, produção, coloca na tela para mim, por favor. Então aqui, ó, na ordem, quando a gente olha, glândula sudorípara trabalhando em excesso e peridrose. Excesso de suor, mais acidez do pH, ambiente desfavorável, porque o pH está mais ácido, falta alimento, pele desidratada atópica, diminuição da microbiota, desequilíbrio da proteção da pele, que ativa o sistema imune, a cascata inflamatória, e aí começa o início de um estresse oxidativo, por causa do excesso de radicais livres. Como sinais clínicos, nós vamos ter eritema, prurido, descamação em flocos, um extrato córneo mais irregular. Pode vir a causar uma fragilidade nos folículos capilares, desregulando o ciclo e propiciando a produção de um fio de cabelo mais fino e mais fragilizado. Faz um print aqui dessa tela, posta nos seus stories, marca a Alon Dermo Cosméticos e Marcos Prioli, que eu quero te mandar esse material de presente. Mas eu preciso que você faça isso e conte lá que você assistiu a nossa aula, tá bom? Dermatite seborreica, que aí já é uma dermatite de cunho mais seborreico, mais excesso de sebo. Então, olha só o gráfico. Produção, põe na tela para mim, por favor. Glândula sebácea trabalhando em excesso. E aí eu vou ter um excesso de sebo, logo eu tenho uma seborreia. E aí o excesso de sebo, menos acidez no pH, porque ele vai ficar mais próximo à neutralidade. Então eu vou ter um pH mais neutro. Com isso eu tenho um ambiente mais favorável, por causa do pH neutro, e eu tenho mais alimento por causa do sebo. A pele estará lipídica, oleosa. Aí eu vou ter um aumento excessivo da microbiota, uma proliferação demasiada e geralmente um excesso, principalmente do Malassezia furfur, que está muito envolvido em quadro de dermatite seborreica. E aí eu vou ter um desequilíbrio da proteção da pele, vou ativar o sistema imunológico e com isso a cascata inflamatória, o estresse oxidativo vai acontecer. E aí eu vou ter como sinais clínicos eritema, prurido, que é coceira, descamação em placas, um extrato córneo mais amarelado e úmido.
e aí pode vir a causar uma obstrução nos folículos capilares, desregulando o ciclo e propiciando a produção de um fio de cabelo mais fino e mais fragilizado. Então, deu para entender? Se eu tenho excesso de suor, eu vou ter mais acidez, mais desidratação, diminuição da microbiota. Se eu tenho mais sebo, eu vou ter mais desregulação, mais proliferação, pH mais neutro, descamação em placas, dermatite seborreica. De toda forma, para menos ou para mais, eu desenvolvo um processo inflamatório que é prejudicial à saúde do couro cabeludo. Por isso eu preciso tratar da forma correta. Aí tá, na seborreica, eu já posso entrar com uma argila verde, eu já posso usar um óleo essencial de melaleuca, porque eu entendi que a microbiota está em excesso e não em diminuição. Por isso que o nosso olhar ele tem que ser muito clínico, porque senão eu acabo trazendo ações e reações contrárias, inesperadas ao que eu preciso ter dentro do nosso tratamento. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu te convido a vir conhecer o nosso trabalho de perto, a você que ainda não faz parte do nosso time VIP da Alon. Tem o nosso Instagram, que é Alon Dermocosméticos. Toda segunda nós fazemos live às 19 horas. Toda terça nós temos uma aula mesmo para o nosso time VIP. Então, também, se você tem interesse em fazer parte do nosso time VIP, é só você deixar aqui nos comentários ou mandar lá no direct do Instagram da Alon. Quero conhecer, fazer parte do time VIP. Porque aí são grupos VIPs que nós temos de profissionais da dermoterapia capilar que já fizeram um investimento em nossos produtos. E aí, toda terça, eles recebem um link exclusivo para uma aula comigo, uma aula fechada, ao vivo, ali online, tá? Onde eu trago assuntos da dermoterapia capilar, sempre em módulos dentro de um mês. Ao fim do módulo, você realiza uma prova. Tendo ali uma porcentagem de acerto, você recebe uma certificação daquele módulo. E tantas outras coisas. Eu estou ali 24 horas no grupo VIP respondendo a todos vocês. Sempre encaminho artigos científicos. E estou sempre ali ajudando e auxiliando em todo o processo para que você tenha a melhor entrega possível. Tá? E lembra, então, de se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like e recomendar para um amigo, tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Muito obrigado e tchau, tchau.